Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Quem diria que esse podcast estaria falando de produções tão atuais, né? Geralmente, as análises dos filmes e das séries que eu faço aqui são de produções, não vou dizer antigas, mas assim, com um certo tempo. Mas nesses dois últimos episódios são de produções bem recentes. Acontece, né? O episódio passado foi sobre adolescência e o episódio de hoje, dessa semana, de quando você está escutando, é sobre A Lista da Minha Vida, que é um filme recente da Netflix, também dependendo de quando você está escutando, mas ele foi lançado no finalzinho de março. Esse episódio é de uma semana depois de quando o filme foi lançado, então assim, bem recente. E, na verdade, eu não queria ou não gostaria que o podcast fosse de coisas tão recentes, tanto porque às vezes causa uma pressão de querer falar sobre aquilo porque tá todo mundo falando, e também porque às vezes você não maturou tanto aquilo, né, a ideia ou o que você sentiu e o que você achou do filme ou da série. Pelo menos isso pessoalmente pra mim. Então eu queria que os temas dos episódios viessem de uma forma muito natural, assim, de eu assistir alguma coisa que eu acho interessante, que realmente possa trazer uma reflexão legal, ou de alguma ideia de um tema e eu pense em uma série, um filme que se encaixe com esse tema. Mas eu assisti A Lista da Minha Vida e eu gostei muito, me surpreendeu bastante e me gerou reflexões, óbvio, então por isso que esse episódio tá aqui. Eu vou falar um pouco sobre o filme, sem muito spoiler, né? Vou contextualizar aqui um pouquinho. No filme, a gente acompanha a Alex Rose, que ela é uma jovem que ela tá vivendo uma vida aparentemente estável, mas depois da morte da mãe dela, ela é surpreendida com uma condição para receber a herança dela. Ela precisa cumprir uma lista de desejos que ela mesma escreveu quando ela era adolescente. E a mãe dela deixa essa lista como uma condição para que ela possa receber a herança. E é uma premissa bem simples assim, né? O filme e tudo mais. E até pelo trailer mesmo, quando eu assisti, eu fiquei, será que esse filme vai ser bom? Porque, tipo, eu gosto muito da Sofia Carson, que é a atriz que faz a Alex Rose. Foi por isso que eu fui assistir, porque eu gosto dela, então fui assistir o filme. Mas eu esperava que ia ser um filme mais assim, legalzinho e tal, simples ali da Netflix. Mas eu gostei muito, juro, eu chorei horrores assistindo esse filme. Eu acho que assim, tudo que envolve relacionamento entre mãe e filha, o pai e filha também, me faz chorar. Eu tenho sérios problemas. Eu sou muito sensível em relação a relações familiares, principalmente entre mãe e filha, então eu choro sempre. E eu chorei bastante nesse filme. E não foi só isso que me impactou, assim, mas a história mesmo é muito legal e acompanhar a jornada da Alex também é muito legal. Porque é uma premissa ali de uma jovem que tinha muitos sonhos e muitos desejos, mas que no meio do caminho a vida vai acontecendo e ela vai deixando pra lá algumas coisas que ela queria, sabe? E a partir da morte da mãe dela, quando essa lista vem à tona, é um momento dela voltar, né, a pensar, nossa, por que eu desejei isso quando eu era criança? Ou por que esse desejo em específico, né, essa coisa da lista em específico? E o quanto isso vai fazer ela se descobrir, sabe? E é justamente nesse ponto que eu quero começar, assim, que às vezes a gente nem imagina que algo tão simples possa fazer tantas mudanças na nossa vida, né? A lista que ela escreveu quando ela tinha 13 anos, se eu não me engano, eles falam no filme, que parece não ter tanta importância, né? Mas que é algo que vai mudar muito a vida dela. E assim, é muito doido porque ela não vai cumprir as coisas da lista só porque ela quer a herança. Na verdade, é mais porque ela quer realmente seguir o desejo que a mãe deixou pra ela, assim, e uma forma dela talvez, assim, viver o luto mesmo, sabe? De ter perdido a mãe e fazer isso pela mãe dela, sabe? E é tão bonito que isso vai levar ela pra caminhos tão legais e ao mesmo tempo dolorosos, assim, né? Tipo,
de pensar em algumas coisas, de enfrentar algumas dificuldades que ela não queria enfrentar, sabe? Tipo, sair da sua zona de conforto e tudo mais. A Alex, ela tinha muitos desejos e sonhos que ela queria realizar quando ficasse mais velha, né? E ela deixou de lado alguns desses sonhos. Eu não vou querer falar tanto assim pra não dar tanto spoiler, caso você seja do time que escuta o episódio e só assiste depois. Mas assim, trazendo um pouco pra minha realidade, eu fiquei pensando quanto a gente, quando criança ou adolescente, quer muito fazer uma coisa. E quando a gente chega na vida adulta, a vida é tão complicada e tão difícil que a gente vai deixando isso um pouco de lado, sabe? E foi o que aconteceu com a Alex e o que acontece com milhares de pessoas no mundo inteiro. É triste, mas é muito a realidade mesmo, assim, de que a vida vai nos engolindo às vezes, né, a rotina e tudo mais. A gente vai indo pelo caminho que é mais fácil, ou pelo menos, assim, o caminho que é mais seguro. Eu não acho que seja fácil, porque independente do que você seguir vai ser difícil, mas eu diria realmente um caminho mais seguro. Então, a Alex tinha um sonho no sentido profissional, mas ela já se encontra não fazendo isso, fazendo outra coisa, porque era mais seguro, sabe? E às vezes também a gente tem tanto medo de quebrar a cara, de se decepcionar, que a gente termina não fazendo, sabe? E eu me vi muito assim nesse lugar de que às vezes a gente deseja algo com todas as nossas forças, seja profissional, né, carreira e tal, aqui vai muito também nessa vibe de carreira profissional, mas se a gente colocar em outras áreas também, às vezes a gente tem muito desejo de fazer algo, mas a gente tem tanto medo do desconhecido que a gente não encara, sabe? E é engraçado que... Não engraçado, mas eu lembro de ter escutado uma frase, eu acho que na rede social, que é assim, vai dar o mesmo trabalho a gente fazer aquilo que a gente quer ou a gente não fazer, mas fazer outra coisa, sabe? Tem dificuldades diferentes, mas acho que assim, o mesmo trabalho que dá pra você todos os dias, tá? Aqui fazendo uma atividade, né? Vamos colocar num local de trabalho, fazendo alguma coisa que tá, a gente até gosta, mas não é exatamente o que o nosso coração deseja. Também não daria trabalho tá fazendo outro. Eu acho que é porque a gente tem medo do nosso sonho não se realizar ou não ser exatamente como a gente pensa, e por isso que a gente não segue, sabe? Fora isso também que existe muito uma pressão assim da sociedade, talvez de pessoas ao nosso redor, de você precisa fazer isso até tal idade, ou nossa, como você tá atrasada porque seus amigos, seus colegas estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, e às vezes não são nem pessoas que nos dizem isso exatamente, só que a gente é bombardeado tantas vezes com a vida do outro, e principalmente agora com rede social, a gente fica vendo fulano viajando não sei pra onde, trabalhando com tal coisa, conquistando a sua casa, seu carro, enquanto a gente não tá tendo isso, que a gente vai realmente achando que a gente tá atrasado, sabe? E aí termina percorrendo alguns caminhos que não eram exatamente os caminhos que a gente gostaria, mas por ser mais seguro, mais confortável, a gente fica nele, sabe? Muito legal dessa lista da Alex e da mãe dela ter colocado ela como um desejo, né, tipo uma condição ali para a questão da herança, é que a Alex vai ter que confrontar justamente as coisas que ela estava tentando evitar. Ela vai ter que correr atrás, que bater de frente com os medos, com as inseguranças e fazer aquilo, sabe? E eu fico me perguntando assim, o que era que eu escrevi, eu não escrevi, né, mas o que eu tinha como desejo quando criança ou adolescente, que eu fui deixando pra depois, sabe? Eu fico pensando também que a gente, enquanto criança e adolescente, a gente é bem destemido, né? Não sei se é destemido, mas assim, acho que a gente não tem um pouco da noção da realidade de quanto a vida é difícil. Então, assim, a gente vive muito no mundo da lua. Eu quero isso e eu vou conseguir. E é tão bonito porque a gente tem mesmo essa ingenuidade quando a gente é adolescente, de que é só querer e vai acontecer. Mas entre o querer e o acontecer,
tem um monte de coisa, né, que a gente precisa fazer para o acontecer chegar. E é algo que a gente não imagina enquanto adolescente, né? Eu fico pensando que quando eu era adolescente eu tinha muito a ideia de que eu ia terminar a escola e que eu ia dividir um apartamento super legal com as minhas amigas enquanto a gente fazia faculdade e tudo mais. E isso não aconteceu. Eu fico pensando que se eu tivesse um encontro com a Joane do passado, a Joane adolescente, talvez ela ficasse um pouco decepcionada por isso não ter acontecido. Mas talvez ela não me imaginasse também ela iria conquistar ou onde ela estaria agora, sabe? Às vezes é doido, assim, a gente não pode pensar demais no passado, né? Viver no passado. Ou pensar demais no futuro pra não ficar louquinho da cabeça. Mas é doido pensar nisso, né? Que às vezes a gente queria tanto aquilo, mas por algum motivo no meio do caminho a gente desistiu ou deixou de lado. E não que seja algo de todo ruim, às vezes a gente realmente amadurece bastante e coisas que a gente queria há anos atrás não faz mais sentido, mas às vezes ainda é algo que você quer muito, só que você tá com tanto medo de perseguir aquilo que você deixa, sabe? E é muito engraçado porque a mãe da Alex fala, né? Eu acho que essa sua lista é realmente um mapa. Eu acho que é assim que ela fala, é tipo um mapa pra você se encontrar. Eu não sei exatamente a frase que ela diz, mas é algo assim, de que é um mapa pra ela realmente fazer aquilo que ela sempre desejou, sabe? Tipo, um mapa pra se tornar a melhor versão dela. Eu não gosto muito da ideia de melhor versão, porque parece muito como a gente vai chegar nessa melhor versão e é isso. E eu acho que não é assim. Eu acho que a gente melhora a cada dia, mas também a cada dia, às vezes, a gente escorrega e tal, e pensa em desistir, o que acontece. Eu acho que, na verdade, a gente tá sempre numa busca de ser melhor, de fazer melhor, de fazer as coisas que nos deixem felizes. E, às vezes, descansar um pouco, porque tá muito difícil buscar isso. Mas não sei se existe uma melhor versão, mas pelo menos a gente tenta todos os dias ser melhor, sabe? Eu acredito nisso. Então, mesmo que esse mapa seja um roteiro para sua melhor versão, já é um pontapé legal, né, e inicial. E ao cumprir cada item da lista, a Alex ela vai descobrindo que a vida tem outros planos e que muitas vezes são melhores do que os que a gente faz, né? Claro, existem algumas coisas da lista que vão se concretizar, assim, né, de que ela vai conseguir realizar, mas vai ser muito diferente do que ela imaginava. E eu acho que é isso também um pouco do que eu vivi e vivo na minha vida, e muita gente vive também, e do que eu fiquei pensando enquanto eu lembrava sobre os meus planos de adolescência com as minhas amigas para dividir apartamento, né? Foi muito diferente o pós-ensino médio e o início da faculdade, não foi nada do que eu pensava, mas ainda assim eu consegui realizar aquilo que eu queria enquanto adolescente, de forma que eu nem pensava que ia ser desse jeito, sabe? E eu ainda sou muito indecisa em relação aos ICs da vida, né? Se eu tivesse ido por outro caminho e tal, é totalmente destino, é consequência, assim, já estava predestinado ou não, eu não sei, né? Mas eu fico pensando que às vezes realmente as coisas acontecem do jeito que é pra acontecer, né? E acontece de formas que a gente nem esperava, sabe? E é isso que acontece com a Alex também, né? Às vezes a gente tem tudo muito planejado e muito pré-estabelecido, mas a vida vem e nos surpreende, né? Eu acho que o que é interessante e importante é que a gente possa rever, assim, né? Tipo, os nossos passos, os nossos caminhos, quando a gente não estiver tão contente com o rumo que a nossa vida está seguindo, que a gente possa parar para refletir, ver o que a gente pode fazer diferente, talvez realmente olhar para o passado e pensar o que é que a minha adolescente, né, o que é que a minha criança queria, e será que isso ainda é o que eu quero? E se ainda for o que eu quero, como é que eu faço para alcançar, sabe? E se não for o que eu quero mais, o que é que eu posso fazer diferente? O que é que eu quero agora?
E isso pro futuro também. Eu fico pensando que daqui a uns anos talvez eu olhe pra Joane de agora, né, da casa dos 20 e poucos, e pense, meu Deus, como ela achava que ia ser a vida dela, né, aos 30, e é tudo diferente, ou como é melhor do que ela imaginava, porque a vida, ela não precisa seguir realmente uma linha reta, né, às vezes elas são muitas curvas que nos levam de volta para casa, né, porque se a gente tá realmente feliz, né, em paz, com o nosso coração em paz, com as nossas escolhas e com o ponto onde chegamos, né, o que a gente conseguiu realizar e conquistar até aqui, ou o que a gente não conseguiu também, mas que a gente ainda tem tempo de conquistar, se a gente pelo menos está em paz e ciente de tudo que está ao nosso redor e o que a gente ainda pode ir em busca, talvez tudo fique mais calmo mesmo, sabe? E talvez a gente não fique tão inquieto também, assim, né? E consiga se encontrar. E não se encontrar de uma vez só, ou nos encontramos e é isso, porque a vida é realmente uma constante mudança, né? É uma metamorfose ambulante. Mas é interessante pensar desse jeito, assim, né? Nunca vai seguir exatamente do jeito que a gente pensa, e que bom também, né, porque acho que esse chacoalhar da vida faz a gente se mover também, por mais difícil que seja, mas faz a gente repensar, né, mudar os nossos pensamentos, as nossas ideias daquilo que às vezes está nos limitando, e isso termina nos impulsionando mesmo, sabe? É isso pro episódio de hoje. Eu nem sei se ficou tão legal ou se deu pra entender o que eu quis trazer nesse episódio, mas eu espero que tenha trazido reflexões pra vocês sobre a vida, sobre o momento que você está. Se você está feliz, que maravilha! Se você está inquieto, inseguro, preocupado com o futuro ou com como que a sua vida tomou, que você possa usar o exemplo da Alex, né, de voltar para o passado, para o seu eu, criança e adolescente, e pensar o que é que ela desejava, né, o que é que ela pensava do futuro, e o que é que você pode aproveitar de bom nisso, porque não quer dizer que os nossos sonhos de criança continuam sendo os nossos sonhos de agora, mas se ainda for, que você possa ter a ingenuidade, né, de quando você é criança e adolescente, de que eu vou conseguir fazer isso, sabe? Que a gente possa pensar realmente com otimismo, assim, pro futuro e pra nossa vida, e a gente também vai viver as consequências dela, sejam boas ou ruins, fáceis ou difíceis, mas é a vida, né? Se você curtiu o episódio, compartilha com seus amigos, segue o podcast na plataforma de streaming que você escuta e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá. E até o próximo episódio. Tchau!